Boa noite, queridos amigos, irmãos e irmãs. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alencar e compartilho hoje com vocês o estudo bíblico diretamente aqui do templo da Igreja Presbiteriana Alvorada, em Carmo do Paranaíba. Agradecemos aí a sua companhia e você tem liberdade para compartilhar o nosso vídeo com os irmãos da fé, com seus amigos no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. E infelizmente, nós tivemos um novo decreto municipal fechando, os templos e permitindo apenas as lives, não permitindo a aglomeração, o ajuntamento de irmãos no templo. E tivemos que voltar às nossas lives e transmissões pela internet para alcançar os nossos irmãos. Vivemos dias tensos, nossa região do Alto Paranaíba, Noroeste, Triângulo Mineiro, de aumento dos casos de Covid-19, momentos de apreensão, e exige de nós perseverança, firmeza na fé, oração e também ao mesmo tempo tranquilidade, paz. Devemos saber aquietar e confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso, nós vamos cantar um hino que está no inário Novo Cântico, inário da Igreja Presbiteriana, que fala sobre a nossa confiança firme em Jesus Cristo. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Joelma, você aí de Lagamar conhece esse hino, pode nos acompanhar, Vamos lá? Ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de enviar a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, e com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Um abraço aqui então para os nossos irmãos lá de Lagamar, Dona Iracema, entre outros, lá de Vazante, a Cleides, aqui de Carmo, Donizete, a Gislane, o Geraldo, entre tantos outros irmãos, Até o fim do decreto, da Prefeitura Municipal, os nossos estudos e cultos serão transmitidos pelo Facebook e também no canal que será criado no YouTube para a Igreja Alvorada. Enquanto isso, ore, para que Deus esteja tendo misericórdia da nossa nação, da nossa região,
e que essa pandemia possa ser extirpada, né, possa passar. E como disse ainda há pouco, mantenhamos a perseverança, mas também a tranquilidade. Deus, o Todo-Poderoso, tem o controle de todas as coisas, tá certo, Priscilinha? Deus, o Todo-Poderoso, cuida de nós. A Bíblia fala, Suzy, que Deus põe põe termo à guerra até os confins da terra. Não é isso, Fábio? Então, quero hoje, antes da gente ler, né, no texto aqui de 2 Tessalonicenses, convidar você para a gente orar, né, para a gente pedir a graça de Deus, colocar as nossas vidas diante de Deus em oração. Eu sei famílias da nossa igreja, né, que estão enlutadas, vítimas do Covid-19, e muitos outros, né, da nossa região, amigos lá da Igreja Presbiteriana Central de Carmo, da Igreja Nova Vida, que estão em quarentena, amigos lá de Vazante, né, amigos mesmo muito chegados, né, que estão internados, como Eli e a Vera, e que com a graça de Deus nós vamos vencer, vamos superar. Que Deus abençoe a Marli, a Patrícia, Miguel, que Deus esteja sustentando todos vocês com a sua maravilhosa graça. Vamos orar então? Você daí de casa, eu aqui do templo, em Carmo do Paranaíba, mas sabendo que Deus está conosco, Deus está entre nós. Oremos. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus te adoramos, bendizemos-te. Ó Deus, Tu és o único, soberano sobre todo o universo, o Criador e mantenedor, sustentador, ó Deus, de toda a vida. Ó Deus, as nossas vidas estão nas Tuas mãos, a vida dos nossos amigos que agora nos assistem em casa, participam, ó Deus, desse estudo em casa, estão na vida do Senhor. A vida daqueles que estão adoentados, enfermos, nos hospitais, nas casas, estão nas mãos do Senhor. Ó Deus, por isso agora eu clamo a Tua misericórdia, a Tua graça, Deus, seja sobre cada uma dessas pessoas bondosa, amorosa e curadora mão do Senhor, Deus. Alcance, visite os nossos irmãos onde estiverem agora, Deus. Ó Deus, sustenta as famílias da igreja, Pai. Firma os passos, firma a mente, ó Deus, do Teu povo, Senhor, para que nesses dias difíceis ninguém venha, ó Deus, a esfriar na fé, que ninguém venha se desviar, mas possam, ó Deus, se agarrar à esperança que há em Cristo, se apegar à rocha firme e eterna que é Cristo, ó Deus, e possam, ó Deus, descansar no Senhor. Ó Deus, tira o medo, tira o pavor e traz, ó Deus, refrigério, traz paz. Por isso eu também peço agora perdão pelos nossos pecados, perdoa o pecado do Teu povo, ó Deus. Visita, Senhor, o Teu povo com a graça do perdão. E agora, Pai, que vamos estudar a Bíblia, a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos assista, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dirija, Senhor, para a compreensão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. E quando nós lemos a Tua palavra, Deus, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que está sendo proclamada e ela não volta vazia. Por isso, Deus, eu oro, peço, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso mediador, nosso único Salvador. Amém e amém. Deus abençoe e sustente aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Não tem como eu citar o nome de todos, né? Mas eu sei que a Vilminha, lá de Vazante, Gilberto de Patos, entre outros, estão nos acompanhando. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nome comprido, né, Ellen? Tessalonicenses, Ellen, não é outro nome, não. Nós aqui na igreja estamos estudando de forma expositiva essas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, lá na Macedônia, né? Lá na Grécia Antiga, na Europa. E nós vimos que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses provavelmente foi o primeiro escrito do Novo Testamento.
E essa segunda carta, a maioria dos estudiosos também afirmam a autoria paulina dela. Então, uma segunda carta. Pode ser que Paulo tenha escrito uma terceira carta, até mesmo no intervalo dessas duas cartas. Mas a dona Delfina deve lembrar, né, que tudo indica na própria carta que foi Paulo que escreveu. Porque olha só, já vamos começar, nós vamos ler todo o primeiro capítulo, e eu peço que você preste atenção na leitura da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado no seu lado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra foi lida. Irmãos, como eu disse, o apóstolo Paulo é quem escreve, e assim nós cremos, né, porque ele já começa se descrevendo, né, na autoria, Paulo, Silvano, Timóteo, os mesmos autores da primeira carta. Não haveria porquê então de alguém mentir, né, para justificar uma autoridade dessa carta, se não fosse o próprio Paulo, se no decorrer da própria carta, da própria escritura, ele é alguém contrário, né, ao engano, à mentira. Então, foi Paulo quem escreve aos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que a gente pode ver aqui que liga essas duas cartas? Primeiramente, a gente vê, quando eu falo as duas cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, com a sua mensagem a respeito da volta de Jesus, da segunda vinda definitiva de Jesus Cristo, da derrota de Satanás, da instauração do juízo final e de como a igreja deve viver enquanto esse dia não vem, como a igreja deve se portar, se comportar, como os crentes devem viver, sabendo que Jesus vai voltar. Uma coisa que acontece aqui nessa carta e que Paulo corrige, né? Paulo adverte, admoesta, que eles tinham um entendimento contrário a respeito de como era a vida após a morte. Isso foi falado em 1 Tessalonicenses 4. E também eles tinham uma ideia de que Jesus iria voltar naqueles dias
em que Paulo escreve a carta, né, nos dias de Paulo, e por causa disso, muitos, por ter um entendimento errado, deixaram inclusive os seus ofícios, deixaram de trabalhar, e Paulo vai corrigir isso, dizendo que não é assim. Enquanto Jesus não vem, devemos viver preparados, vigiando, mas trabalhando, continuando a nossa vida, com a nossa vida doméstica, a nossa vida do lar, a nossa vida no trabalho secular, e assim por diante, como a pregação do próprio Evangelho. Tendo isso em vista, quem tem acompanhado ou acompanhou as meditações na primeira carta aos Tessalonicenses, nós temos dito que 3 características devem marcar a igreja alvorada, a igreja presbiteriana, a igreja evangélica, a igreja de Jesus. Infelizmente, escândalos é que tem marcado as igrejas, e isso é muito triste. Mas Paulo diz que havia 3 virtudes, 3 qualidades que deviam ser a marca da igreja. E se você tivesse que copiar uma igreja, não é a estrutura física, não é o seu grupo de louvor, não é o seu coral, a sua orquestra, não são os seus pregadores, mas são essas 3 qualidades: a fé operosa, o amor abnegado e a firme esperança. É isso que deve ser marca da igreja, enquanto Jesus não vem. E por que eu estou repetindo isso? Porque Paulo repete isso na primeira carta várias vezes, e ele já começa a segunda carta dando continuidade à primeira, ou fazendo conexão com a primeira, repetindo que a igreja de Cristo, a igreja dos Tessalonicenses, que já era um exemplo disso, nessas qualidades, que ela não deveria se estagnar, mas ela deveria aumentar nessas qualidades, ela deveria crescer nisso. Ela não deveria se dar por satisfeita, dizendo assim, chegamos num ponto tal que já está tudo perfeito. Não, enquanto Jesus não vem, a igreja precisa crescer, a igreja precisa, de degrau em degrau, amadurecer. Então, o que ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Lembra que Paulo recordava, dessa igreja com alegria, por causa das notícias que chegavam até ele a respeito dessas qualidades, que nós vamos citar aqui. Como é justo, essas ações de graças de Paulo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, olha, fé e amor. A tal ponto, versículo 4, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Então, veja bem, a primeira parte desse estudo, nós estamos entendendo que Paulo, ao dar continuidade ao seu primeiro escrito, a primeira carta, ele está dizendo que aquela igreja que já era conhecida pelo seu exemplo, ela deveria aumentar, ela deveria crescer. Em quê? Na quantidade de membros? Não é isso primeiro que Paulo está preocupado. Muitos podem estar preocupados, em primeiro lugar, com a quantidade de membresia. Sim, crescimento é bom, mas não é o primordial. Nós precisamos crescer, e Paulo está dizendo que a igreja que já era exemplo nessas virtudes deveria aumentar, crescer, e era isso que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica. Paulo reconhece que ela estava crescendo na sua fé. Ela já era uma igreja de fé fervorosa, de fé operosa. E quando na Bíblia fala de fé operosa, é uma fé que leva à ação, não é isso? Como Tiago diz que a fé sem obras é morta, por outro lado, então, Paulo está confirmando que Tiago escreve, dizendo que essa igreja tinha uma fé visível, que ela tinha obras. E o Senhor Jesus disse que pelas obras, o nosso Deus é glorificado, pelas nossas boas obras, pelas nossas atitudes, pela nossa vida piedosa, pela nossa vida de oração,
de comunhão, né? De amor ao próximo. Então, essa igreja tinha fé, que é importantíssimo, e tinha obras. Era uma fé operosa e Paulo elogia. Agora, veja bem, o que Paulo está elogiando? Que ela crescia, ela amadurecia. O que mais que ela crescia? Ele diz que o amor aumentava. Ué, como num bom mineirês, né, Fábio? Ué, quer dizer que o amor pode aumentar? Pode, o amor pode aumentar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, olha só, o amor é uma virtude, né, dos filhos de Deus, que pode aumentar, assim como pode também esfriar. Aliás, o Senhor Jesus disse que antes da sua segunda volta, haveria algumas coisas que esfriariam, dentre elas a fé e olha só, o amor também. Será que o Filho do Homem, encontraria fé na terra? Ele pergunta lá em Lucas 18. E em Mateus, no sermão de Mateus 24, ele fala que o amor se esfriaria de quase todos. No entanto, a igreja de Tessalônica, mesmo enfrentando tribulação, privação, um tempo difícil, ela não estagnou, ela cresceu na fé e ela aumentou no seu amor. Oh meu Deus, queira o Senhor Jesus, o dono da igreja, que a nossa igreja presbiteriana seja conhecida por uma fé autêntica, né? Uma fé operosa, uma fé viva, uma fé visível, e seja conhecida por uma igreja amorosa, uma igreja que externa amor, uma igreja que exala amor, uma igreja que seja conhecida pelo amor. E veja bem, não é um amor teórico, é um amor palpável também, é um amor que se vê, um amor que se percebe, é um amor abnegado, que Paulo vai usar lá na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3. E então, essa igreja crescia, e o apelo que eu estou também fazendo para você que me ouve, que me assiste pela internet, aos membros da nossa igreja Alvorada, da igreja presbiteriana, é que o nosso amor, o meu amor, que isso possa desenvolver. Essa é a ideia. Assim como em outro lugar Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação, assim como Pedro fala sobre o crescimento espiritual, aqui a ideia é que essa igreja de Tessalônica crescia nessas virtudes. E a outra virtude é, claro, a certeza da esperança de que Jesus vai voltar, a firmeza, e a palavra usada por Paulo aqui dá a ideia de perseverança, de constância. Olha versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Lembra que a fama, né, dessa igreja, a fama dessa igreja é conhecida em toda a Europa e a Acaia, né, na Ásia, é conhecida. E aí ele fala, à vista da vossa constância, da vossa perseverança. E de onde vem essa perseverança? A firme esperança, a firme convicção de que Jesus Cristo vai voltar. Bem, dito isso, então olha só, a ligação dessa segunda carta com a primeira carta, em que Paulo recorda as 3 virtudes pela qual essa igreja era conhecida e que na qual ela não deveria ficar estagnada, mas crescer. De igual modo nós crentes, de igual modo a igreja de Cristo deve crescer, né, nisso, crescer do amor, crescer na fé e crescer na esperança. Agora o apóstolo vai falar a respeito do juízo divino. Lembra que ele está escrevendo para essa igreja, e essa igreja sofre a perseguição. Ela é uma igreja perseguida, é uma perseguição dos próprios judeus, ali em Tessalônica, é uma perseguição dos pagãos, né? Por causa da conversão, como diz lá em Atos 16 e 17, né? Da conversão de muitos pagãos que abandonavam o paganismo e se convertiam ao cristianismo, abandonando os seus ídolos. O apóstolo Paulo diz que os cristãos de Tessalônica deveriam permanecer firmes e até mesmo alegres, independente da perseguição. Por quê?
porque Deus haveria de vingá-los. Haverá um juízo final. Interessante que juízo final é um dos temas escatológicos, né? É um dos temas associados à segunda vinda de Jesus Cristo, que Paulo trata tanto na primeira carta, no seu final, aliás, em todo final de capítulo ele fala a respeito da segunda volta, da primeira carta, e é assunto também da segunda carta, como se Paulo estivesse complementando, né, e dando mais detalhes a respeito da segunda volta de Jesus Cristo. E ele diz que haverá um dia de juízo e que aqueles crentes que eram atribulados, Deus haveria de vingá-los. Ou seja, não cabe ao crente vingar-se, não cabe ao crente procurar exercer o juízo contra aqueles que os perseguem, porque o próprio Deus, que está vendo todas as coisas, haverá de, na volta de Jesus Cristo, no dia do juízo final, dar cabo àquelas pessoas que perseguiram os cristãos. Bem, muita gente não gosta dessa mensagem, né, de inferno, de juízo final, mas eu não seria honesto com vocês se eu omitisse essa parte do texto, se eu não pregasse a respeito disso. E a palavra de Deus é muito clara. Agora, olha o versículo 4, vou voltar ao versículo 4, que diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então veja que é uma igreja perseguida, que suporta tribulações por causa da fé que eles tinham. Agora o que diz o versículo 5: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, feito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Primeiramente, o apóstolo Paulo vai dizer que esses crentes, por meio das tribulações, estavam sendo aperfeiçoados, tornados dignos do céu. À medida que eles sofriam, eles eram moldados, eram aperfeiçoados, e esse sofrimento não era em vão, eles estavam sendo aperfeiçoados para a glória eterna. E isso produzia glória para Deus. Porém, Paulo diz que é justo que Deus desse em paga também tribulação aos que os atribulavam. Ou seja, Deus não ia deixar barato aquela tribulação que estava sendo imposta a eles pelos inimigos da fé. Deus haveria de vingá-los. De fato, como está escrito no Antigo Testamento, repetido no Novo Testamento, né, especialmente lá em Romanos, por Paulo, capítulo 12, que a vingança não pertence a nós, de que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas que a vingança pertence a Deus e certamente a retribuição virá. Deus virá e vos vingará. Ele está se referindo aos crentes que são perseguidos, que morrem por causa do Evangelho. Irmãos, em várias partes do mundo há irmãos nossos de fé que estão sendo perseguidos. Muitos, possivelmente hoje, perderam a vida, morreram, tiveram seus corpos dilacerados, queimados, trucidados, como na época da igreja primitiva, por causa do Evangelho. Nós temos conhecimento, né, notícias de perseguição a crentes hoje, na China, na Coreia, na Nigéria, entre outros tantos lugares, até próximos de nós, na Colômbia, entre outros lugares. Há mapas que falam de mais de 40 países onde há perseguição a cristãos. Agora, assim como naqueles dias, né, Paulo está dizendo que esse sofrimento não seria em vão. Deus haveria de vingar. Mas eu queria que vocês que me ouvem estivessem atentos a essa questão do juízo final. Versículo 8, quando fala assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você pode ter ou estar ouvindo apenas o Evangelho paz e amor, né?
apenas o evangelho de flores. E eu acabei de falar que o evangelho implica em sofrer tribulação, em sofrer perseguição por causa da fé. E em várias partes do mundo há crentes sendo perseguidos ou cristãos sendo perseguidos por causa da fé, como no passado. Mas eu disse também que esse sofrimento não é em vão, porque o Senhor Jesus vai dar paga disso. Ele vai vingar a igreja perseguida. Ele próprio, o Senhor Jesus. Agora, o alerta aqui é para aqueles que se mantêm rebeldes ao Evangelho, que quando ouvem o Evangelho não se rendem, porque o Evangelho é a proclamação do reino de Jesus Cristo. O reino de Deus chegou, o reino de Deus veio até nós, em Jesus Cristo. Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na terra. E esse evangelho está sendo pregado, é o evangelho de que o Salvador veio, de que os pecadores devem se arrepender dos seus pecados, se converterem a Deus e crerem em Jesus como o único e suficiente Salvador. E aqueles que, ouvindo o evangelho, rejeitam a Cristo e até mesmo perseguem o evangelho, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aqui na segunda carta, no primeiro capítulo, nesses versículos que lemos, está dizendo que haverá um dia estabelecido por Deus em que Ele vai julgar o mundo. Os ímpios vão ser julgados por causa dos seus pecados, por causa das suas obras. E isso faz coro ao discurso do apóstolo Paulo, lá quando ele pregou em Atos 17, aos atenienses, falando a respeito de um dia em que Deus julgaria todas as coisas. Veja bem, isso que eu estou falando, me fazendo referência, está lá em Atos, capítulo 17, quando Paulo diz no versículo 31 de Atos 17, porquanto estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, a nossa igreja não nega a doutrina do juízo final, nem do inferno. Aliás, parece-me que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. E isso já é um alerta, então, para a gente entender que isso não é uma figura de linguagem mitológica, como muitos dizem que veio da Idade Média, né? De que isso é por causa do poeta, o escritor Dante, né? Que trouxe essa ideia. Não, de jeito nenhum, o inferno é descrito na Bíblia, aliás, com riqueza de detalhes. O juízo final acontecerá, o juízo final existirá. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele está dizendo isso. Olha, cuidado, Deus vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E sendo honesto ao Evangelho, eu preciso comunicar isso para você. Por quê? Em tempo de que você se arrependa dos seus pecados. Pecado? O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar sobre isso. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é você se rebelar-se contra o Rei Eterno, o poderoso Deus. Rebelar-se contra o seu evangelho, contra o seu plano salvífico. É rejeitar Cristo. E é você viver contra o que Deus chamou de bom. E chamar de bom o que é mal. E o que é mal, bom. Você está em rebelião contra Deus, mas eis que Deus nos dá um tempo sobremodo oportuno, o tempo do arrependimento. Por isso, para o que está em Cristo, não há condenação. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo fala sobre isso e eu quero deixar isso também claro para você. Se por um lado eu estou deixando claro que Deus na palavra diz que haverá um dia de juízo final que se dará concomitante à segunda volta de Jesus aqui na terra, e que os ímpios, os incrédulos que não se arrependeram, que não se converteram a Cristo, sofrerão os flagelos e a condenação deste juízo,
É um juízo, como Paulo fala aqui aos Tessalonicenses, com fogo, né? Então é algo condenatório. Por outro lado, os que estão em Cristo, os que se converteram a Jesus, e veja bem, eu não estou falando os que são religiosos, os que são presbiterianos, ou os que são de alguma denominação. Eu estou dizendo que os que estão em Cristo, eles estão salvos. E em Romanos 8, Paulo diz, no capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não te dá o direito, se é que você está em Cristo Jesus, para viver de forma libertina, para viver de qualquer jeito, pensando assim, não, o pastor Alencar acabou de pregar que de fato haverá um juízo, mas esse juízo é para os ímpios. Para os que estão em Cristo não há nenhuma condenação, então eu posso viver tranquilamente de qualquer jeito. Não, você pode viver tranquilamente em paz, em refrigério e em liberdade para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Jesus te libertou da condenação e do poder do pecado, para viver em liberdade para Ele. Então, você deve viver em louvor, em glória e alegria. E Paulo está encorajando a igreja perseguida de Tessalônica, dizendo para aqueles irmãos que Deus mesmo, né, haveria de julgar e dar o mal que eles estavam recebendo. Deus haveria de dar também tribulação aos perseguidores, mas pior do que a tribulação, estava reservado aos perseguidores juízo, um juízo eterno. Juízo eterno. E essa danação aqui eterna, né, não é uma aniquilação, ela é um sofrimento eterno. Mas eu quero caminhar, né, para um terceiro ponto desse texto que nós lemos hoje, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. A primeira parte, eu disse que Paulo está dizendo para essa igreja, numa ligação com a primeira carta, que ela deveria crescer, aumentar em quê? Nas virtudes. A fé, o amor, a esperança. A fé operosa, seja na sua ação, no seu amor abnegado e na sua firme esperança, na sua perseverança. E não deveria se estagnar. A igreja não pode se estagnar. Como diria o reverendo Norberto Santandrea, a igreja que se estagna, né? Ela morre, ela se petrifica. E ele até dá o exemplo lá do Mar Morto, né? Que só recebe e não oferece nada, a não ser água salobra, água morta, né? E a igreja, então, não pode se estagnar e chegar num estágio em que ela diz assim, não, agora a gente não precisa de mais nada. Não, Paulo está dizendo, vocês precisam crescer, aumentar ainda mais a fé, o amor e a esperança. E em segundo lugar, nós refletimos que essa igreja perseguida, oprimida, ela podia ficar certa de que os seus opressores receberiam da parte de Deus a condenação. Já nessa vida, os perseguidores também seriam atribulados. É a paga que Deus daria aos que causassem tribulação à igreja de Cristo. Mas pior ainda, aqueles ímpios que renegam o evangelho, que rejeitam a Cristo e que perseguem a igreja de Cristo, lhes está reservado o fogo do juízo eterno, a condenação, a danação eterna. E isso não é uma ficção de Dante, não é algo da imaginação, é real, o inferno é real, e o juízo é real, e acontecerá com a segunda volta de Jesus Cristo. Mas em último lugar, o apóstolo Paulo fala sobre oração. Ele fala que essa igreja, que era orgulho dele, né, motivo de alegria para ele, por causa do seu testemunho em meio ao sofrimento, à tribulação, à perseguição, essa igreja era motivo de alegria, e ele fala que ele iria orar por eles. Olha o que ele diz no versículo 10 em diante. Quando vier Cristo, ele está falando de Cristo,
para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, naquele dia, da volta de Jesus, na sua segunda vinda, na sua definitiva vinda, diz o versículo 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo que se alegrava por aquela igreja, pelas notícias alvissareiras que chegava da firmeza de esperança daquela igreja, da maneira como ela lidava com o sofrimento, com a tribulação. Eu fico imaginando, que de tal forma a gente deve lidar hoje com a pandemia, não é mesmo? Apesar de todas as restrições, de toda a apreensão, de todas as notícias ruins que a gente ouve e recebe diariamente no WhatsApp e vê na televisão, a gente deve ser motivo de alegria e dar razão de alegria para os outros através da nossa vida de perseverança, de fé e de amor abundante. E assim como aquela igreja, a igreja de Cristo hoje precisa de oração, precisa de orar uns pelos outros. Nós precisamos de orar pelos nossos crentes, pelas famílias da igreja, e você também aí na sua casa. Você pode e deve orar uns pelos outros, lembrar dos seus irmãos de fé e orar por eles. E especialmente orar por aquelas igrejas que nesses dias de apreensão estão sofrendo. Você deve orar pela igreja sofredora e orar pela igreja perseguida, especialmente essa igreja espalhada pela face da terra, a igreja na China, a igreja na Coreia do Norte, a igreja no Irã, a igreja na Nigéria, a igreja na Colômbia, a igreja em várias partes do mundo que tem sofrido. Oremos por essa igreja, assim como Paulo ora pelos Tessalonicenses. E qual é a oração de Paulo pelos Tessalonicenses? Ele diz assim: que Deus os torne dignos da sua vocação. Irmãos, que Deus nos torne dignos do nosso chamado, da nossa vocação em meio ao sofrimento. Que sejamos dignos, através da nossa vida de fé, da nossa vida de amor, da nossa vida